Todo mundo ama um dorama que faz a gente rir e chorar, né? E há aqueles momentos que nos deixam com o coração na mão. Mas e se eu te disser que além de toda essa emoção, alguns doramas podem te deixar mais esperto e até melhorar o seu eu interior? Parece loucura, mas é real. Nesse vídeo, vou te mostrar os doramas que vão te fazer crescer como pessoa e, de quebra, dar aquele upgrade no seu intelecto. Preparado para transcender? Então vem comigo! E antes de começarmos, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder mais dicas de doramas incríveis. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona, Hanangosoyo. Vamos começar com leveza e inspiração. Navileira nos presenteia com 12 episódios que são uma verdadeira lição de vida, repletos de reflexão, sonhos e superação. O dorama nos conta a emocionante história do Sr. Shin, um idoso que, após dedicar toda a sua vida ao trabalho e à criação de sua família, decide finalmente seguir seu antigo sonho, tornar-se bailarino. Agora aposentado, ele se encontra diante de desafios que vão muito além das limitações físicas da idade, enfrentando também o preconceito e a resistência de sua própria família, que não compreende sua paixão pela dança. No meio dessa jornada, ele conhece Lee Chae-ro, um jovem bailarino talentoso, mas cético. Inicialmente, Chae-ro não leva a sério o desejo do Sr. Shin e duvida de suas habilidades. Porém, obrigado a dar aulas de balé para ele, Chae-ro começa a testemunhar a determinação inabalável do idoso. Aos poucos, o que era apenas uma obrigação se transforma em admiração. E juntos, eles constroem uma bela amizade, mostrando que as barreiras entre gerações podem ser quebradas. Prepare o lenço, porque Navileira traz momentos que vão tocar o seu coração. Esse dorama nos ensina sobre perseverança, a beleza de perseguir os nossos sonhos, independentemente da idade, e a importância de nunca desistir. Ele nos faz refletir sobre nossas próprias ambições e limitações, e também sobre o valor de apoiar o sonho dos outros. E, acima de tudo, nos mostra que a amizade não tem idade. Disponível dublado e legendado. Agora vamos entrar em um tema fundamental: a saúde mental. Uma dose diária de sol tem 12 episódios que mergulham de forma honesta e sensível nas questões relacionadas ao bem-estar emocional e ao impacto que o cuidado com a mente tem na vida das pessoas. A trama gira em torno de uma enfermeira psiquiátrica extremamente empática, que nos conduz pelas histórias de seus pacientes, revelando o que os levou a precisarem de ajuda e internação para cuidar de suas mentes. Cada episódio nos mostra como traumas e desafios cotidianos, como a pressão por sucesso, o fracasso em concursos públicos, o assédio no trabalho, o desemprego e as cobranças familiares podem fazer qualquer um quebrar emocionalmente. O dorama destaca que por trás de cada caso de síndrome do pânico, depressão ou autoflagelo, existem situações que muitos de nós vivemos ou viveremos ao longo da vida. Não estamos falando de sucesso, mas de sobrevivência em um mundo que exige muito de nós. Um dos pacientes, o Sr. Kim, tenta passar em um concurso público há anos, sempre errando por uma ou duas questões, em um exame que exige perfeição devido ao grande número de concorrentes. Outros personagens enfrentam desmoronamentos por conta do desemprego, da cobrança incessante por resultados ou do assédio moral no ambiente de trabalho. Alguns desenvolvem a síndrome do pânico, outros a depressão, e há aqueles que recorrem ao autoflagelo ou se isolam em realidades alternativas para escapar da dor. Esse dorama é um espelho que nos faz perceber
que todos nós estamos andando numa corda bamba emocional sem sequer nos darmos conta. Pensamos, isso não vai acontecer comigo, mas a realidade é, com você também pode acontecer. E o mais impactante são os efeitos visuais que nos ajudam a entender como essas pessoas se sentem. Um exemplo incrível é a representação da síndrome do pânico. Quando a crise começa, o personagem vê a água surgindo ao seu redor e, conforme a crise piora, a água vai subindo até ele sentir que está se afogando. Uma metáfora poderosa que transmite a sensação de sufocamento e iminente perigo que quem sofre dessa condição sente. Essa escolha de efeitos visuais não é apenas estética, ela é educativa. Ela nos faz criar empatia e entender que não se trata de frescura ou mimimi. Quem sofre essas doenças precisa de ajuda. E comentários insensíveis só pioram a situação. Uma dose diária de sol nos ensina sobre a importância de buscar ajuda e sobre como a gentileza e o cuidado podem transformar vidas. Esse dorama faz a gente refletir profundamente sobre o valor do bem-estar mental. Eu poderia falar muito mais sobre ele, mas prometo que em breve farei uma análise completa, como já fiz com Pachinko e o Jogo da Morte. Me fala nos comentários se você quer e deixe sugestões de outros doramas pra gente analisar também. Uma dose diária de sol está disponível dublado e legendado. Você não pode perder. A morte nos ensina muito, sabia? E o mais interessante é que não precisamos enfrentar suas consequências diretamente para aprender com ela. A Caminho do Céu nos mostra exatamente isso. Esse dorama emocionante narra a história de Guru, um jovem de 20 anos com síndrome de Asperger. É considerado uma forma mais leve de transtorno do espectro autista. E ele administra uma empresa muito peculiar. Eles fazem a limpeza de traumas, organizando os pertences de pessoas falecidas. Mas essa tarefa vai muito além de arrumar quartos. Ela revela lições valiosas sobre empatia, o luto e a importância das memórias. Cada episódio é como abrir uma janela para a vida de alguém, mostrando que todas as histórias, por mais simples que possam parecer, têm um significado profundo. Guru, com sua incrível memória e habilidade de organização, ajuda a reconstruir as histórias de vidas daqueles que já se foram. Ao lado de seu pai, ele segue uma espécie de ritual. Pedem licença antes de iniciar o trabalho, tratam os pertences com o máximo de respeito e entregam tudo em caixas aos familiares, como se cada objeto carregasse parte da alma de quem partiu. A trama se desenvolve em duas frentes. De um lado, acompanhamos a rotina de Guru e seu pai, enquanto ajudam as famílias a lidar com a perda. De outro, temos as histórias das pessoas cujas vidas são reconstruídas peça por peça. Mas o verdadeiro ponto de virada acontece logo no início, e isso não é spoiler. Quando o pai de Guru morre e ele se vê sob a tutela de seu tio, um ex-presidiário que inicialmente só se aproxima por interesse financeiro. Enquanto o Guru precisa de ordem e rotina, o tio é o oposto, desorganizado, fumante e indiferente às tradições e ao respeito que a limpeza de traumas exige. No entanto, A Caminho do Céu não é uma história de antagonismo simplista. Com o tempo, o vínculo entre Guru e seu tio se fortalece e ambos começam a aprender um com o outro. O dorama mostra de forma comovente que a vida, mesmo nos momentos mais improváveis, nos oferece chances de reconciliação e crescimento. Ao longo de 10 episódios que merecem ser degustados com calma,
essa série nos faz refletir sobre o valor de cada momento presente, de como nossas experiências e vivências, por mais ordinárias que pareçam, são preciosas. Ele nos lembra da importância de cultivar nossas relações, pois são elas que vão honrar nossa história singular quando partimos. Toda morte tem uma história não contada, e é nossa missão iluminar essa história para que elas continuem a viver. Prepare-se para uma jornada sensível e profunda com A Caminho do Céu. Uma série que não só emociona, mas também nos convida a refletir sobre como vivemos e nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Disponível dublado e legendado. Diferente de A Caminho do Céu, que nos ensina lições sobre a vida antes de enfrentarmos a morte, o Jogo da Morte nos faz aprender justamente morrendo. Yejai, um homem frustrado na casa dos 30, vê sua vida desmoronar após uma série de fracassos e decepções. Após um dia devastador em que perde tudo, ele decide se auto-eliminar. No entanto, ao invés de encontrar o fim, Yejai se depara com a morte, que lhe propõe um desafio. Ao invés de ir direto para o inferno, ele terá 12 chances de redenção. Viverá no corpo de 12 pessoas diferentes, assumindo suas memórias e habilidades, com a missão de impedir suas mortes predestinadas. Se salvar ao menos uma delas, sua alma será poupada. Cada vez que Yejai inicia uma nova vida, ele literalmente ressuscita com um headshot, despertando no corpo de alguém que está prestes a morrer. Com cada nova vida, o dorama introduz um elenco diferente. Com histórias profundas e complexas, a trama é contada através de um relógio que marca a contagem regressiva para cada morte, tornando o tempo um elemento crítico e aumentando a tensão a cada episódio. No início, Yejai encara essas novas vidas como uma oportunidade para conseguir o que sempre desejou: sucesso, prestígio e dinheiro. Ele acredita que ao conquistar isso, finalmente encontrará a felicidade que lhe faltou. Porém, com o tempo, percebe que o vazio que sente não será preenchido por conquistas materiais. As mortes pelas quais passam são dolorosas, mas a verdadeira agonia está nas revelações emocionais e nos laços quebrados que ele começa a entender. À medida que a trama avança, Yejai deixa de focar em seus próprios desejos e começa a perceber o impacto de suas escolhas nos outros. Ele sente na pele as dores e as perdas de pessoas que nunca conheceu. E essa experiência o força a confrontar suas próprias falhas e arrependimentos. Cada nova vida revela uma nova lição, e a trama mostra que as cicatrizes emocionais e as traições muitas vezes deixam feridas mais profundas que as físicas. Apesar de um título sombrio, O Jogo da Morte não é uma história sobre morte, mas sobre vida e redenção. Ele nos ensina que para realmente valorizar a nossa existência, é preciso reconhecer o valor das pessoas ao nosso redor e as consequências de nossas ações. No fim, o verdadeiro jogo não é sobre evitar a morte, mas sobre encontrar o sentido da vida, aprendendo que o que realmente importa são os laços que criamos e as memórias que deixamos. Mesmo em meio à dor e à perda, a série nos lembra que todos nós temos uma história única e essencial. O Jogo da Morte está disponível dublado e legendado, e sem dúvida é o melhor dorama da minha vida. Tem uma análise muito reflexiva e profunda sobre ele aqui no canal. Vou deixar na tela final para você. Se você gostou dessas indicações, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais dorameiros como você. Annyeong!